E aí, pessoal, tudo bom? Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Repercuta Podcast. Eu sou Jade Tavares e hoje eu estou em mais um lugar, em mais uma externa, cobrindo mais um evento. E a gente vai trocar uma ideia com Rafael Castilho, ele que é Road, Drum Tech, a gente vai conversar bastante. Só para fazer um registro, eu conheci o Rafael nas andanças da internet da vida, né? E vendo o pessoal que trabalha na área há muito tempo. E a gente acabou se encontrando por acaso lá na Conecta, lá em São Paulo, em 2023. E agora o Rafa está aqui em Recife por intermédio da Esfera Rock Orquestra, que está se apresentando aqui em Recife, que está em turnê, na verdade, aqui no Brasil, em 2023, tocando músicas, as trilhas sonoras do Dragon Ball e também do Cavaleiros do Zodíaco. Rafa, bem-vindo ao Repercuta Podcast, cara, e se apresenta aí pra galera. E aí, galera, beleza? Satisfação estar aqui em Recife, satisfação estar aqui contigo. Se encontrou lá em São Paulo, muito do nada aquele dia também. O cara aqui. E assim, eu sou o Rafael Castilho, sou Drum Tech, mas aqui na Esfera eu faço bateria e percussão, como o pessoal vê aí no fundo. E, cara, é muito legal estar aqui, cidade quente. Mas eu acho que não é mais quente que a minha terra. Eu sou de Manaus, pra quem não sabe, quem me acompanha aí. Eu sou de Manaus e eu tô nesse movimento pelo Brasil tem 1 ano e meio, cara. Todo mundo vê assim, pensa que é muito tempo, mas eu tô há 1 ano e meio. Parece mais, assim, principalmente com base no que eu vejo das tuas produções. Mas Rafa, fala um pouco, assim, tu é especializado em bateria e percussão, né? Como é que a música entrou na tua vida, assim, e como é que a bateria entrou na tua vida também, que tu é baterista, com certeza. Sim, né? sim. Eu toco bateria desde os 11 anos, né, cara? Então, cara, minha família, meu avô era músico, né? Ele era saxofonista. E minha mãe era tecladista também. E na verdade, assim, todo mundo tem uma linhagem na música, né? Mas eu comecei mesmo com 11 anos. Eu comecei a tocar cedo nas noites, com 16 anos já tava tocando. Foi muito rápido. É que nem a gente fala assim, eu praticamente fui aquele autodidata da vida. E foi muito sem querer também bateria entrando na minha vida. Porque meu sonho era ser baixista. Aí um dia lá, como todo bom músico, começou na igreja, né? Aí um dia lá, sentei na bateria lá, sem ter ideia nenhuma e fiz um ritmozinho lá. E os caras, não, tu não vai ser baixista não. Tu vai tocar bateria. Aí tá aí, desde então, tô nessa correria aí. Na bateria, quem te inspirou, os caras que, né, são aqueles heróis, assim, né? Aqueles caras que provocam a gente para começar, para querer começar a tocar, se interessar por estudar, enfim, por ter banda. Quais os caras que no início ali, a gente é da mesma geração, acredito, a gente tem Sim. quase a mesma idade. Então, se tu puder compartilhar os caras que te inspiraram aí. Cara, ele é do meio gospel, na verdade. Ele era o batera do Oficina G3, Walter Lopes. Foi ele que deu o início, assim. Toda tarde tinha um programa na rádio, né? Naquela época a gente não tinha muito acesso à TV. E era mais rádio. E era um programa chamado J. Gomes. Era toda quarta da tarde, tocava os clássicos das bandas gospels e tal. Aí lá eu conheci a Oficina G3. Aí naquela de ficar ouvindo, aí um dia pesquisando, aí eu descobri quem era o batera e foi através dali, cara, que começou, né, o interesse pela bateria também. Só que é meio assim, meio estranho, porque eu já gostava de bateria, mas não queria ser baterista. Tava resistindo, né? Aí cheguei com 11 anos na igreja lá, eu vi o baixo assim, aquele baixo, não, é baixo. Aí, só que a bateria já tava me perseguindo já. Tu é o baterista mais baixista que passou pelo Repercuta. É isso aí. Aí a bateria ficou na minha vida. Baixo eu só depois que comecei a aprender, mas aí ficou a bateria é minha vida hoje. Rafa, como é que as primeiras bandas, tu chegou a circular lá em Manaus também, com bandas, foi mais no meio gospel também? Eu queria que tu fale um pouco disso também. Não. Quando eu comecei a tocar já foi fora, né? Como todo... A cidade tem a bandinha do bairro e tal. Pô, tem um batera ali, não sei o que, aí me chamaram, né? Era a primeira banda que eu toquei, era fazendo cover de CPM 22. E depois, daí,
eu era só o único batera do bairro. Então eu tinha, sei lá, 10 bandas, assim. Todo mundo te chamava, eu sei como é que é isso. Mas aí a banda que eu fiquei mais, assim, que eu fui mesmo pra tocar nas noites e tal, pra receber cachê, foi uma banda de cover de Legião Urbana. Que o cara lá, ele tinha praticamente o tom do Renato Russo e a gente fazia muito show pela cidade, assim, tá, lá em Manaus. E... Só que uma hora aí chega, né, a gente enjoa. Aí foi quando eu comecei a partir pro modo já mais de heavy e tal. Na época eu montei até uma banda com um brother meu, Guilherme, cover de Iron Maiden, cara. Tu foi de um extremo pro outro, assim. A gente pegou eu e ele, chamamos mais um brother lá, o guitarrista, o Giovanni, né? Vou até marcar ele depois. E a gente montou uma banda que na época era, cara, um nome muito grande, Reincarnation of the Beast. Caralho, cara. Ele foi do meu gospel até a reencarnação daquele inominável. Eu entrei na seita, né? Aí, cara, aí foi assim. A gente começou a tocar heavy metal, que a gente fala que é o tradicional, né? E foi desde aí, mano. Aí comecei e não parei mais. Dentro do teu estilo, então a gente poderia, digamos, traçar um perfil teu que seria mais voltado pro metal mesmo, né? Mais metalzão. Massa. Agora, como é que é essa passagem? Porque assim, uma vez baterista, sempre baterista, né? Mas como é que a parte técnica, ela começou a te despertar interesse, né? Enfim, na parte de drum track, no trabalho como road. Como é que aconteceu essa passagem aí, velho? Cara, foi em 2015. Como todo altos e baixos da vida, a gente passa por umas situações que a gente, porra, não vê uma saída, né? Então foi quando em 2015 aconteceram umas coisas, eu entrei em depressão, né? Aí como eu digo pros meus amigos, eu falo assim, cara, eu entrei na parte de rodagem, assim, de paraquedas. Apesar de nem saber na época o que era ser um road, né? Aí tinha um amigo meu lá em Manaus, que ele é baixista de uma banda, que se chamava MB4, ainda existe nessa banda. E ele morava perto de casa, assim, e como ele já tocava muito na noite, aí eu perguntei dele um dia, né? Se tinha algum problema eu acompanhar ele e tal, só pra sair de casa mesmo e tal. Ajudar ele a carregar os equipamentos dele e tal, caixas, né? Era só a caixa de baixo e o baixo dele. Homem baixo, né? Baixo mais uma vez, Rafael. Baixo, mano. Mas esse cara toca muito aí. Eu vou te mandar depois o perfil dele. E, cara, e a gente foi indo. Aí todo show ele me chamava, pô, mano, tu vai querer ir e tal. Aí eu sempre indo. Aí lá eu peguei, criei amizade com todo mundo, batera principalmente. E quando eu me vi um dia num show lá, o guitarrista que toca guitarra também, a primeira música ele vai e quebra uma corda. Aí ele tinha uma de backup. Aí na terceira música lá ele vai e quebra a corda da outra guitarra. Aí eu pensei, aí veio aquele raciocínio assim, né? Pô, mas se tem uma corda na outra que não tem nessa, eu vou trocar. Aí eu não sei, bicho, eu nunca tinha trocado corda na minha vida. Acho que foi a corda que eu mais demorei a trocar. Não, durou uma música, eu tô brincando, durou uma música a troca de corda. Aí peguei, troquei, ele, caramba, mano, não sei o que. Aí quando foi nesse dia, eu recebi meu primeiro cachê, que eu nem. Pô, mano, tu tá ajudando a gente aqui e tal. E foi também no mesmo dia que me indicaram pra um brother lá em Manaus, o Beto Montrezol. Ele é dono de um estúdio lá, que é dos backline assim dele lá, é os top. E ele precisava de um road pra ajudar ele. E como ele alugava lance de backline e tal, essas coisas, aí ele queria um road pra ele também, quando ele ia tocar, né? E pra ajudar ele nos eventos. Aí me indicaram pra esse cara. E foi aí que eu vi aquela coisa toda, tipo, foi até esse show que a gente ia cobrir, o backline, foi no show do Angra, último show do Angra com o Kiko Loureiro lá em Manaus, que ele já ia pro Megadeth, no caso. 2015, cara, acho que foi 2015, foi 2015. Aí, quando eu vi a galera chegando antes da banda, eu tipo assim, pô, quem é os caras? Eu já sabia o que era um técnico de som, porque, né, cidade local sempre tem o técnico lá de luz e tal.
Mas eu não sabia que tinha aquela coisa toda de stage manager, tour manager, hold, essas coisas. Foi quando eu conheci o Rodrigo Batata, que na época era o hold do Bruno Valverde. Aí ali já começou abrindo minha mente assim, né, em relação a esse mundo, backstage e tal. E a gente passou a cobrir muitos eventos na cidade. Depois a gente entrou para uma produtora chamada Black River. Foi quando eles levaram muita banda nacional, banda gringa. Aí foi quando ampliou mais. Porque diferente de holds do Brasil, eu comparo assim, os holds da gringa, eles já tem aquela visão mais, né, tipo, conhecimento mais, experiências a mais e tal. E a gente, claro, juntar as duas coisas. E quando eu conheci também o Dante, que ele é hold hoje em dia do André Kisser. Foi o cara que eu mais vi em Manaus. Foi o cara que eu mais acompanhei e tal. E foi aí, cara, surgiu o interesse de não largar de tocar, né? Mas foi onde me atraiu. Foi mais pra esse lado. Foi mais pra esse lado e tal. Aí foi quando eu comecei a trabalhar com muitas bandas em Manaus. Fora esse brother que eu fazia, né, os eventos com ele. E foi quando eu comecei, quando um dia eu vi lá na internet, eu já acompanhava o Instagram da Casa do Hold, que é quando eu fui estudar, essa coisa toda. Aí um dia lá anunciaram um curso online. Aí eu peguei e emprestei cartão da minha namorada na época. Me matei pra pagar, fiz rodagem pra caralho. Mas paguei e, cara... E foi quando... Aí eu já tive mais um conhecimento também de como é que era... Como funcionam as coisas no palco, no backstage... entre outras coisas. Isso em Manaus. Hoje tu tá em São Paulo ou tu tá em Manaus? Como é que tá hoje, assim? Tu circula? Porque eu te pergunto porque... pra saber da decisão de ir pra São Paulo e tal, se é que tá fixo lá. Cara, então... Eu tô entre Manaus e São Paulo. Ah, tá. Mas assim... Em São Paulo eu tô mais, né, ultimamente. E porque as coisas que acontecem é muito mais pra cá, né? Uhum. E em Manaus é mais a família, assim, quando, tipo, vai ter uma pausa da tour, aí eu vou lá, visito a minha mãe e tudo e tal. Mas o negócio mesmo é em São Paulo. Massa. Rafa, vamos falar um pouco dos artistas com quem tu trabalhou, assim... eu quero que tu detalhe, a gente vai fazer alguns takes ali depois, galera. Vocês vão sacar os sets de bateria e de percussão aqui também, que o Rafa é responsável pela organização, enfim, a parte técnica, toda a responsabilidade dele. Mas eu também lembro, Rafa, que você também trabalha com Rick Pucci, né? Que é baterista noturno. Vamos falar um pouco dos artistas com quem tu trabalhou, dos bateristas com quem tu trabalha, porque acredito que tenha sido, que é meio que fixo, né? Tem as janelas ali com eles, né? Então, cara, assim... Eu cheguei a trabalhar como hold local em Manaus. Eu cheguei a fazer pro Ricardo Confessori, do Angra Xamã, né? Também já fiz... Teve um que foi, assim, o meu desafio de vida, que foi o batera do Sebastian Bach, na época, que ele tava fazendo turnê. Que ele foi pra Manaus sem hold. Aí o Bob... Bob Jasonbeck, acho que é isso o nome dele. Aí me contrataram pra fazer, né? Pra ser hold dele lá e tal. Mas teve, cara, tem que também, o Helmut Quaken, que inclusive o guitarrista da nossa orquestra tocou com ele na Suprema, que é uma banda que tá em pausa, né? Mas aqui pra São Paulo, cara, já fiz o Bacalhau do Traje, fiz também o Henrique. O Henrique foi a minha chave, assim. Porque hoje eu tô onde tô justamente porque eu fiz aquela turnê do Podiano. Sim. Uhum. Aí trabalhando pro Henrique, então aí já fiz aquela coisa toda, né? O network, tudinho e tal. Aí tem o Henrique, tem o Bacalhau. Aí eu tenho também bateras lá em Manaus, o Detonautas. O Japinha, que era do CPM 22. A gente fez muito local também. Eu fiz muita coisa local. Também já cheguei a ser hold de vocalista, tipo Santa Cruz. E assim vai indo, cara. Orquestra a primeira vez? Não, é a segunda. A segunda? Lá em Manaus eu tinha uma banda que sempre tinha um projeto de rock com orquestra, edital da cidade, né? Pra fazer dentro do Teatro Amazonas.
Então a gente sempre tava com essa coisa de banda e orquestra. É interessante essa circulação, até para deixar registrado aqui, que a ideia dessa gravação aqui com o Rafael, desse episódio com o Rafael, ela a gente já vem em contato desde o tempo da turnê do Diano, inclusive, né? Acho que tu lembra, Rafael. E não foi possível fazer, e estou feliz que a gente está aqui produzindo dessa vez. Rafa, vamos detalhar um pouco quais são as diferenças cruciais, já que a gente está no contexto de uma orquestra. Tem alguma diferença crucial de banda, tipo de baterista de banda mesmo, uma banda de rock, digamos assim, para um contexto orquestral? Tu vê alguma diferença ou para você é de boa, é a mesma coisa? Cara, tem muita diferença, porque são muito mais pessoas, né? E como a gente trabalha aqui com violino, trompa, essas coisas assim, aí são detalhes, cara. Desde fone, do técnico de monitor, alinhar as coisas e tal. E em relação ao bateria e a percussa, porque a percussa pra mim tá sendo um desafio nessa orquestra, porque eu era mais de batera mesmo, né? E comparado, apesar de ser mais light também, aí tem um lance, né, que todo baterista de jazz, essa coisa assim, né, os detalhezinhos. Aí parar pra prestar atenção nesse tipo de coisa. Porque geralmente assim, quando a gente tá em banda de rock, que a gente tá fazendo uma tour, ele já tá todo mapeado, né? Já com batera erudito, muda muito. Então é um detalhezinho aqui, um detalhe aqui, lance de afinação. Então eu tive que, assim, eu tô aprendendo também, né? E a diferença é essa, cara, que é muita gente, são muitas pessoas, cada um estilo, uma personalidade diferente. Jeitos diferentes de trabalhar e tal. Aí essa é a diferença. Mas cada, né, é bem trabalhado, assim, tipo, orquestra com banda. Apesar de que banda a gente já tem aquela coisa. A gente vai fazer isso, chegar no local, fazer passagem em cheque e tal. Aqui não, a gente faz cheque e tá em cheque o tempo inteiro. Nesse contexto da orquestra, e não só no contexto orquestral mesmo, Rafa, mas a tua rotina de trabalho, o que é que, assim, para detalhar para a galera, né? O que é que tu faz antes, o que é que tu tá fazendo exatamente durante o show, o que é que tu faz depois, se tu puder dar uma resumida assim, sabe? As tuas responsabilidades. Então, aqui na orquestra eu e o Max, né? O Max ele faz as cordas e a gente se auxilia, se divide com as pessoas da orquestra. Mas assim, o antes, que a gente, como a gente fala que a gente fala que é a pré, no caso quando a gente chega na cidade, que é aquele trabalho todo de montar, afinar, aí a gente faz o cheque. E tem um cheque com a orquestra, né, no caso. E durante o show que é aquela coisa, né? A adrenalina lá de que nada que tem que dar errado, a gente tem que ficar. E também uma diferença com da tua pergunta anterior, que a nossa atenção lá dobra mais, né? Porque são muito mais pessoas. Uhum. E aqui eu faço batera, mas ao mesmo tempo a gente faz tudo. Porque são 12 pessoas que a gente tem que tomar conta. Então, se der um problema no violino 1, no 2, ou no 3, ou na trompa, a gente tem que dar um jeito, né? A gente tem que se desenrolar e ali junto com o técnico de monitor para saber, porque tem músico que não, baixa isso, aumenta aquilo, e aquela correria do backstage, né, mano? Pra que nada dê errado, que às vezes acontece alguma coisa, a gente resolve ali e ninguém vê. Aí, quando vê, já resolveu e é isso, cara. Compartilha com a gente e já te agradecendo, Rafa, a gente já tá quase chegando, tô satisfeitíssimo de estar contigo aqui. E também por assistir os espetáculos, velho, enfim. Divide alguma história aí que tu possa contar em palco, alguma situação que tenha sido um aprendizado pra tu, inclusive, né? Que daquela situação, bicho, como é que eu vou sair dessa aqui agora, entendeu? Tem alguma que marque, assim, pra você, que tenha marcado, assim, bateristicamente falando, né? Em qualquer formato, orquestra, banda, enfim, workshop, de repente, enfim. Sim. Cara, teve duas situações, não com a Esfera, mas na turnê do Paul, que, claro, era a minha primeira vez montando uma bateria grande lá em Fortaleza.
O que depois eu montava em 35, 40 minutos, minha primeira montagem lá em Fortaleza durou 2 horas e meia. Porque a bateria do Henrique é uma bateria de 26 canais, né? Porque ela é espelhada também. Aí tem desde microfone nos dois highs, nos dois hi-hats, over, nos dois bumbos, os tons, caixa, batedeira, esteira. Ele usa muito microfone, cara. Então eu no caso, né, demorei muito para montar. E a segunda situação foi lá em Salvador, que a gente chegou lá, o local, o palco era muito pequeno e o praticável, ele se dividia assim, ele dividia a parede com um batente. O praticável ficava por baixo. Então eu tinha, sei lá, 1,5 palmo perdido do praticável. Aí você pegar o rack dele, que já estava desenhado. Aí eu tive que fazer uma adaptação lá, aumentei alguma coisa aqui, baixei ali. E cara, mas assim, e uma coisa que é bem engraçada também, já aqui na esfera lá em Vitória, que é uma coisa assim, a gente sempre, de vez em quando a gente pode ter, dependendo do lugar também, né, se tem a estrutura, a gente tem mic de comunicação. E nesse dia o mic ele tava num lugar e o nosso retorno tava em outro. Ele até vai ver depois aqui. E a Laira também, que é a nossa tia, no caso, esposa do maestro que cuida da gente. Ela viu isso, cara. E ela passou, sei lá, desde hoje então, ela me zoa com isso. O Ricardo falou comigo no retorno. Não, eu falei com o Ricardo, no caso, pedindo tal coisa. Aí eu peguei e saí pra ouvir o Ricardo. Tipo assim, aquela caixa de retorno ali. Uhum. Peguei pra ouvir o Ricardo. Aí o Ricardo pegou e respondeu. Aí eu peguei e respondi. Mas eu respondi pra caixa. É o cansaço, né? O cansaço, bicho. Você tava vendo o Ricardo na caixa. Eu tava vendo o Ricardo na caixa. Eu peguei e respondi, ok, Ricardo, mas eu respondi pra caixa. Aí eu peguei e levantei assim, cara, bicho, que idiota que eu sou, mano. O microfone tá aqui, aí o Ricardo. Ok, Ricardo. Aí quando eu olho a menina se espocando aqui, a tia Laira, né? Aí eu, meu Deus, mano, isso aí vai ficar. E ficou. Aí tudo que acontece durante as coisas aqui ok, Ricardo. Aí ficou, ok, Ricardo. Aí são coisas assim, bicho, que quem não sabe, mas às vezes você viajar muito, aí sua mente fica no automático. Sim. Então minha resposta ali foi automática. Mas até eu dou risada disso quando eu lembro, velho. É engraçado pra caralho isso aí. Rafa, até agradecer por ter aceitado o convite para participar aqui do Repercuta Podcast. Eu quero que tu deixe um último recado pra galera e tu falar assim, esse episódio está sendo gravado a partir de 2024, para quem entrar no futuro ouvindo a gente e vendo também a gente. Os teus planos futuros, o que é que vem pela frente aí na carreira do Rafael Castilho, e te agradecer mais uma vez, velho, obrigado por me receber. É nóis, mano, eu que agradeço o espaço aí. E cara, o que eu tô vivenciando é o sonho de muita gente, né? Muita gente que corre atrás, mas principalmente eu venho de muito longe. Eu venho de uma terra que o espaço é pouco e é muito difícil, tipo, sair do extremo norte para vir pro sul para fazer um trabalho de muita responsabilidade, né? Mas é aquela coisa assim, cara, quem tem a curiosidade, quer, pesquisa, é que nem eu fiz, pesquisa, estuda, olha como é que é. Porque porque dizem assim, não, ser road é fácil, ser road não é fácil, cara. A galera olha assim, tudo que acontece aqui, ó, tudo que tá montado aqui é uma equipe por trás, é o road, é o técnico de PA, de monitor, é a equipe local que faz a coisa acontecer, né? Então hoje eu tenho uma mente muito, né, aberta em relação a isso. E quem tem a curiosidade, cara, e quer mesmo se aprofundar, estuda. Eu tive que estudar e, assim, demonstrar trabalho, né? Através de um trabalho que eu fiz com outros roads. E eu tô hoje onde eu tô por uma indicação. O cara me viu, assim, ele fez é o Leandro. Hoje eu agradeço sempre, toda vez que eu tô em São Paulo, eu sempre tô na casa dele, enchendo o saco dele. Ele passou pra ser road do Caio, batera do Raimundos.
Ele que ia fazer a turnê do Paul Diano, mas aí como surgiu a oportunidade, né? E ele tinha, sei lá, tipo, de 10 holds, ele lembrou de mim. É prova da tua competência, do teu compromisso, velho, profissionalismo. Né? Aí ele pegou, lembrou de mim, me indicou pros caras, me indicou pro Henrique, no caso, né? O Henrique veio, conversou comigo. E, tipo, caiu como uma bomba, assim, né? Porque eu nunca imaginei. E é aquela coisa, assim, de você realizar, buscar, conquistar e não desistir, né? Porque uma coisa é você chegar lá, mas aí é árduo, mano. Quem quer realmente estar aqui é, tipo assim, porque gosta, porque... Nossa, já várias vezes deu vontade de desistir, vou voltar pra minha terra. Mas, cara, isso é uma coisa que eu escolhi, né? E nada é fácil. E tudo que é difícil e você luta por aquilo, a recompensa é aqui, né? Tipo, você tem que lutar e derrubar um monte de leão por dia aí pra poder, né? E é que nem eu falo, eu conheço muito road que tá aí crescendo, mas aí fala, poxa, Rafa, é difícil, não sei o que e tal, mano. É difícil, mas não é impossível, cara. E os meus planos futuros eu ainda tô com a orquestra, né? Pelo Eliel, no caso o Eliel é o dono da coisa toda, juntamente com a Esfera, que é do Alexei. E eles têm um planejamento aí na qual eu tô, né? Até o dia que ele dissesse assim, Rafael, vai-te embora. Então eu tô com eles aí, mas assim, aberto a outras coisas, né? Porque quando a gente não tá em temporada, eu tô fazendo outros serviços. E aí é assim, isso, né? vai circulando. Todo circulando. Né? Isso, é isso mesmo. E é isso. Fala, gente, esse foi Rafael Castilho, em mais um episódio do Repercuta Podcast. A gente vai fazer mais 2 takes aqui, que são mostrando os sets. O set de bateria, que conta com Emerson Sugimoto. É o Sugimoto. Sugimoto, desculpa Emerson. The Sug Monster. The Sug Monster, na bateria, e na percussão o Matheus Bernardo. É o Matheus Bernardo. A gente vai mostrar um pouco do set dos dois, mas é isso. Prazer ter você aqui. Te inscreve, o Repercutando continua disponível em todas as plataformas de podcast. No YouTube também, no meu canal Jade Tavares. E é isso, a gente se vê, a gente se escuta no próximo episódio do Repercuta. Valeu! É nóis.